Olá pessoal, tudo bom? A gente vai estar falando na aula de hoje com relação ao mundo árabe. O que seria então esse mundo árabe, né? Que é tão falado hoje em dia, está tão nas mídias, tá? Nas reportagens jornalísticas, tudo bem? Que vem sempre destacando aí com relação ao mundo árabe. Pessoal, o mundo medieval, além da Europa e da Ásia. Agora, nessa unidade, nós vamos falar com relação à chamada Idade Média. A Idade Média ela vai ter início com a queda do Império Romano. Alguns fatores contribuíram para que o Império Romano entrasse em crise. Isso vai ter várias consequências para todas as terras que os romanos possuíam, controlavam, dominavam, porque nós já sabemos que essas terras eram muito extensas. A extensão do Império Romano era gigantesca. E quais as mudanças que ocorreram a partir dessa fragmentação, a partir dessa queda do Império Romano? Tudo bem? Tanto houve consequências na África quanto na Ásia. Então, o mundo árabe, quando se fala em árabe, a gente vem muito na nossa mente a questão de quê? A questão dos desertos, as questões de camelos, de caravanas de comerciantes, mas é mais ou menos isso daí mesmo. O mundo, isso é o que realmente contribui, né, para grandes mudanças nesse processo de ocupação, nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de política e religião durante esse período da Idade Média no mundo árabe. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer alguns comentários aqui com relação a esse mundo árabe, tá bom? Falou em mundo árabe, a gente vai pensar logo o seguinte, numa península. Uma das penínsulas muito importantes que nós abordamos aí, pessoal, é a Península Arábica. Na Península Arábica, é uma península que a gente vai perceber um grande deserto ao centro. Tá bom? Um grande deserto, tá? Cercada aí, né, pelo Oceano Índico, pelo Mar Vermelho, tá bom? Aqui em cima nós vamos encontrar o Mediterrâneo, mas é nessa península que nós vamos encontrar, então, o desenvolvimento desse mundo árabe, tudo bem? Geograficamente, a Península Arábica se divide em duas partes. Uma se predomina desertos, dunas e oásis, outra banhada pela água do Mar Vermelho, certo? Aqui em cima, nós vamos encontrar também, na Península Arábica, nós vamos encontrar aquilo que nós estávamos comentando na sala de aula, a região lá da Mesopotâmia, onde temos aí os dois grandes rios, onde a sociedade, onde o homem, ele foi criado por Deus, aqui, ó, nessa região aqui em cima, tudo bem? Lá no Jardim do Éden. Essa distinção marcou as diferenças culturais entre os povos da Arábia. Então a gente vai perceber que eram vários povos que ocuparam essa região durante mais de 1000 anos aí, milênios aí, ao longo da história, essa região já era ocupada, tá bom? Então seria a primeira grande característica aí, é conhecer essa Península Arábica, é ver a Península Arábica e ver como ela está constituída. E o deserto e as tribos nômades. É claro que no deserto nós vamos encontrar os oásis, não é só seca, não é só areia, não. Existem algumas regiões de oásis, onde existia água, onde eles realizavam alguma agricultura. Então, nessas regiões, pessoal, seriam regiões muito disputadas por muitos povos, tudo bem? E um desses povos que se encontravam lá nesse deserto, que eram povos nômades, que eram um tipo de povo nômade, eram chamados beduínos. Eram povos que viviam sempre migrando, né? Criavam pequenos animais, como cabras, tá? Ovelhas, e viviam lá migrando de local para local, tudo bem? E esses beduínos também, eles vão se dedicar ao comércio. Seriam as chamadas, aquelas caravanas de comerciantes que a gente mostra na foto lá, naquela primeira imagem do nosso slide. Nesse deserto, os agricultores e artesãos,
eram sedentários, tudo bem? E moravam em oásis. Já os beduínos criavam camelos, carneiros e cabras. Outro ponto importante, também existiam alguns grupos sedentários, tudo bem? A gente vai relembrar, vamos falar em sedentário, nômade, lembre lá daquela questão, lá naquela revolução agrícola, que vai surgir aproximadamente há 1000 anos antes de Cristo, né? Onde os homens eles vão então deixar de ser nômades e com a agricultura passam a ser sedentários. Tudo bem? Só fazendo uma abordagem aí com o que nós já estudamos, tá certo? Então existiam grupos que eram nômades, tá? Que eram chamados aí beduínos, moravam então nesse deserto. As cidades. Também nós vamos encontrar grandes cidades. Tá? Na costa da Arábia, região chamada pelos romanos de Arábia Feliz, Iêmen, comerciantes e artesãos moravam em vilarejos. Esses que moravam em vilarejos eram conhecidos como coraxitas, certo? Os coraxitas, então, eram os grupos que moravam onde? Nos vilarejos, tudo bem? O comércio era a principal atividade da Arábia urbana. Então, nós vamos perceber aí duas Arábias, uma urbana, tá? E a outra rural. Nessa urbana, qual era o grupo que morava, que era conhecido como os coraxitas? Já no grupo rural, eram quem? Eram os beduínos. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Vamos dar prosseguimento. Agora sim. Agora a gente vai falar em algo que vai realmente trazer mudanças nesse contexto histórico, tá? Na Península Arábica, até o século VII, predominava a religião politeísta. Então, desde milênios, nós vamos perceber aqui na Arábia, um grupo, né, ou era melhor, eram aproximadamente 300 grupos de pessoas, né, de nações diferentes que tinham lá a sua religião própria, tá? Aproximadamente 300 religiões nesse contexto aí, nessa Península Arábica. Eram muitas religiões, eram muitos deuses, tudo bem? E eles cultuavam os seus deuses num local chamado Caaba. Ao redor da Caaba, eles colocavam lá todos os seus deuses. E era comum eles irem até Meca, onde estava a Caaba, e lá eles estarem cultuando os seus deuses. Tá certo? Então, isso daí era como acontecia, como a religião, como a arábica, ela se mostrou até aproximadamente até o século VII, tá? Da nossa era. Tudo bem? A Península Arábica, até o século VII, predominava uma religião politeísta, religião com muitos deuses. Essa religião politeísta aí. O principal centro de cultura e peregrinação na Arábia estava localizado na cidade de Meca, onde até hoje se encontra a Caaba. Tudo bem? Nessa Caaba existe uma pedra que é conhecida como Pedra Negra. Segundo Maomé, essa pedra negra, ela era branca, né? Ela era branca, mas devido ao pecado do homem, ela se tornou negra, tá certo? E essa pedra, ela foi entregue por Deus. Deus enviou o anjo Gabriel para entregar essa pedra a quem? A Abraão, tá? Outro ponto importante também que eu queria comentar com relação a isso daí. Só relembrando, Abraão, ele teve 2 filhos, né? Ismael, o filho da escrava H, e quem mais? Quem mais? 2 filhos, Ismael e Isaque, o outro filho de Abraão, tudo bem? E esses 2 filhos aí, eles vão constituir grandes nações, tudo bem? E o Ismael é justamente o pai desses que vieram para onde? Para a Península Arábica. E
o Isaac seria quem? Seria o que constituiu lá os hebreus, tudo bem? Todos os dois grupos são semitas, todos são descendentes de Sem, certo? Vamos lá, bora continuar. Vai chegar no ano 570. No ano 570 vai nascer o profeta, que vai escrever um livro muito importante para a religião islâmica, para a religião que vai se constituir aqui, tá? Seria o profeta Maomé. O profeta Maomé, ele é órfão, ele não vai ser criado pelos pais, vai ser criado por um tio. Ele era um homem de grande influência na península. Ele era um coraxita, morava na cidade, mas ele percebe a importância de que o seu sobrinho seja um grande comerciante, se dedique ao comércio. E ele entrega, muitas das vezes, aos beduínos a autoridade para viajar, para ensinar o seu sobrinho, Maomé, né, a se tornar um comerciante. Tudo bem? E dessas viagens que ele vai estar realizando, ele vai ter contato com duas grandes religiões. Porque eles viajavam bastante no deserto, tá? As rotas que ele fazia era muito para Jerusalém e Meca. Essa viagem aí era muito comum. Então ele vai ter contato com duas grandes religiões monoteístas. Qual seriam essas duas religiões aí? O judaísmo e o cristianismo, certo? Então ele tendo contato com essas duas grandes religiões, tanto judaica quanto a cristã, ele vai então, Maomé passa a escrever, né? Passa a se dedicar ao estudo dessa religião e, segundo ele, quando chegar no ano de 610, vai aparecer um profeta a ele e vai falar assim, ó, desculpa, um profeta não, um anjo. O anjo Gabriel vai vir até ele e vai falar assim, ó, Maomé, escreve aí, cara, tudo que eu vou te falar. Tudo que eu vou te falar, tu escreve aí. E tudo que eu te falar vai dar origem a um livro. Esse livro, né, nós vamos chamar ele de Corão ou Alcorão. Tudo bem? Então, o Maomé, que vai ser o profeta, segundo ele, o anjo veio até ele e falou para ele escrever o quê? Esse livro, o anjo Gabriel. E ele passou, então, a se dedicar a escrever, então, o livro, né? O Alcorão ou o Corão, onde tem vários ensinamentos do Islã para esse povo aí da Península Arábica. Tudo bem? A religião recebeu o nome de islamismo, ou Islã, que significa submissão total a Deus. E seus seguidores eram quem? Os muçulmanos. Os muçulmanos são os caras lá que são os do Islã, que seguem lá o islamismo. Beleza? Olha lá. Uma religião e um Estado. Como eu estava falando anteriormente, né? A visita do anjo Gabriel, no ano de 610, tá? Fez com que Maomé se dedicasse a escrever lá o Alcorão, certo? Após a morte de Maomé, todos os ensinos de Alá foram reunidos, tudo bem? No Corão, tudo bem? Mas eu queria ainda continuar e aí falar aqui, ó, alguns fatores importantes nesse contexto aí que antecedeu a morte de Maomé, beleza? Olha só, pessoal, o que nós vamos encontrar aqui, ó? Vamos só voltar aqui novamente para essa imagem. Só relembrar aqui. Nós vamos encontrar uma Kaaba em Meca, onde existia uma infinidade de deuses. Um outro ponto importante com relação a isso daí é que esses árabes, eles constantemente estavam indo até esse local, né, a cidade de Meca, para cultuar os seus deuses. Então, tu percebes aí que a cidade de Meca, por possuir lá essa pedra negra, por possuir a Kaaba, ela tinha toda uma estrutura que vivia em função dessa religião. Não é verdade? Toda uma estrutura. Muitos comerciantes, era uma cidade muito cosmopolita.
pois recebia influência de várias partes lá da Península Arábica. Tá? Mas quando Maomé chega e falando de uma religião monoteísta, em que aponta, então, os erros dessas pessoas aqui, né, politeístas, esses indivíduos aí de Meca, eles vão ficar profundamente revoltados com Maomé, certo? Em algumas situações vão começar a surgir alguns embates, vão começar a surgir algumas revoltas, certo? Vão começar a surgir alguma disputa entre eles. Até que Maomé, ele resolve ir embora de Meca e vai para uma outra cidade, tá? Yatrib, que seria então Medina, a cidade do profeta. Isso aí vai se dar lá no ano de 1600, desculpa, em 620, tá? Ele vai sair, então, de 622, ou melhor. Ele vai, então, sair de Meca e vai para Yatrib, tá? Que seria a cidade do profeta. Quando chegar lá em Yatrib, por ser uma outra cidade, diferente de Meca, e em muitas dessas situações existiam essas disputas entre as cidades, ele, com esse novo ensinamento, e sabendo que ele veio de Meca, né, ele vai ser muito bem recebido lá em Yatrib. Tudo bem? Vai ser muito bem recebido. E a profecia dele, o livro, o ensinamento dele lá, vai ser abraçado por essas pessoas e vai crescer muito o número de seguidores onde? Em Yatrib. Tudo bem? Até que ele vai se fortalecer em Yatrib. E ele resolve, então, voltar para Meca. Agora ele já volta para Meca como um líder político, tá? Um líder religioso, tá? Um líder militar, e volta e destrói todos os ídolos da Caaba e traz esse novo ensinamento lá para essas pessoas lá de Meca. Tudo bem? Então, seria grandes mudanças aí que vem sofrer a cidade de Meca. A cidade de Meca, então, abraça agora, nesse segundo momento, a religião islâmica, tudo bem? E quando chegar no ano de 632, Maomé morre. Tá? Agora sim, agora a gente volta aqui para essa imagem. Tudo bem? A morte de Maomé, em 632, culminou em uma crise de sucessão. E agora, quem vai suceder Maomé? Vai surgir dois grupos, os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles tinham algumas características bem diferentes de quem? Dos sunitas. É claro que não são só esses dois grupos aí, pessoal, para a religião islâmica, mas esses são os dois principais. E desses também nós vamos ter várias ramificações. Tudo bem? Os xiitas. Os 4 primeiros califas que sucederam lá Maomé foram escolhidos entre os parentes fiéis aliados do profeta e constituíram uma expansão de Maomé. Olha só, pessoal. Esses xiitas, eles criam que todos os seguidores de Maomé, todos os líderes do Islã, eles tinham que ser descendentes de quem? De Maomé. Tinham que ter sangue de Maomé, tá certo? Sangue do profeta, então tinham que ter essa descendência aí, tá certo? Então seria características de quem? Dos xiitas, tá certo? Então eles vêm trazendo então uma dinastia, tá? Onde seria um grupo que busca, né, expandir o islamismo, tudo bem? E um desses primeiros momentos aí de expansão do islamismo, porque nas profecias de Maomé nós vamos encontrar lá algo que ele tinha que o quê? Que aumentar bastante, né, o número de seguidores. Eles tinham que ir atrás de expandir lá o número de seguidores.
tudo bem? E outro ponto importante é que esses xiitas, eles eram não está o Estado Islâmico, ele não estava atrelado ao quê? À religião. Nós podemos dividir aí Estado e religião. Seria então um grupo em que as ações da religião não estivessem então atreladas ao Estado. Tudo bem? Então, com a profecia de Maomé, com a profecia lá do que nós chamamos de jihad, então eles tinham que expandir cada vez mais, né, o islamismo a outras religiões. Vai surgir uma dinastia chamada de dinastia Omíadas, tudo bem? E eles vão mudar a capital, porque no primeiro momento de expansão, nós percebemos que a capital do Império Islâmico, né, seria qual? A cidade de Meca. Nesse primeiro momento, era justamente quando? Durante lá Maomé. Já no segundo momento, seria já uma saída de Maomé de Meca, melhor, para Damasco. Tudo bem? Então, são essas características aí. Nesse primeiro momento, uma dinastia omíida, tá? Essa expansão do Império Islâmico e essa saída. Já no século VIII, nós vamos perceber uma outra dinastia, tá? Que vai se fortalecer. Seria Abíssidas, tudo bem? Essa nova dinastia é onde vai crescer mais. Eles vão pregar a paz, tudo bem, entre os povos que eram, então, islamizados, tá? E essa nova dinastia, ela vai ter algumas características importantes aí nesse contexto, onde vai expandir bastante o Império Islâmico, a religião islâmica, até outras regiões, até outros continentes, tá ok? Tem um mapa lá na frente que daqui a pouco eu estou mostrando para vocês. Mas um outro grupo também que vai se fortalecer seria os sunitas. Os sunitas, pessoal, eles não criam somente no Islã, no Alcorão, ou melhor, eles criam também nas sunas. Seriam sunas? Seriam livros que estavam relatando lá a vida do profeta Maomé. Então, tinham lá as sunas, tá? E o Alcorão, que eram livros sagrados para quem? Para os sunitas. Tudo bem? Dois grupos aí, os xiitas e os sunitas. Tudo bem? Então, os sunitas, eles eram a favor de uma ligação, né? De uma aproximação entre Estado e religião. Os dois tinham que estar próximos, os dois tinham que estar presentes, tá certo? Aqui, ó, seria então a expansão do mundo árabe, tudo bem? Só relembrando aqui, surge aqui na Península Arábica, né, em Meca, depois Medina, e passa a ganhar espaço em todo esse norte da África, certo? E até chegar na Península Ibérica. Chegando na Península Ibérica, aqui no sul da Península Ibérica, tudo bem? Onde eles vão se fortalecer bastante, onde o Islã vai se fortalecer bastante. Depois, quando nós formos estudar a unificação desses países, o surgimento dos estados nacionais, a gente vai perceber que onde os cristãos, vai haver uma guerra chamada Guerra de Reconquistas, onde os cristãos vão expulsar esses muçulmanos. Mas o que eu quero que vocês percebam é que eles atravessaram aqui, ó, todo esse deserto, né? O deserto de Saara aqui, e chegaram até a Península Arábica. Só não conseguiram chegar à França devido aos franceses expulsarem eles na Guerra de Poitiers. Tudo bem? Então, a expansão até a Ásia, e por parte da África, e chegando até aqui na Europa. Beleza? Então, são algumas características aí importantes aí com relação ao islamismo. Maomé fundou a terceira religião monoteísta. Nós vimos aí que existiam duas, o judaísmo e o cristianismo. E criou uma nova organização política ao unificar os diversos povos árabes. Então, ele veio criar o quê?
uma nova unidade política, uma nova organização política. Só relembrando, como era aqui na Península Ibérica, na Península Arábica, vários povos, que aproximadamente 300 povos aí, né? E que esses povos viviam constantemente lutando, disputando uns com os outros, tá? Tudo bem? Eram inimigos, mas só que agora, não. Agora se tornaram todos amigos. Agora se tornaram todos o quê? Islâmicos. Beleza? Outro ponto importante. A rápida expansão do islamismo. O que motivou, então, essa rápida expansão do islamismo? Tudo bem? Seria razões políticas, a necessidade de uma unificação dos árabes sobre um mesmo governo, então eles passam a ter um só governo, tá? Razões econômicas, vantagens econômicas, ao controlar rotas entre o Oriente entre o Ocidente e o Oriente. Então eles vão ter somente uma moeda, razões econômicas, cada um não vai estar disputando com o outro, tá certo? Então são características importantes aí. Razões religiosas também, razões religiosas, culturais, difusão do Islã, tá certo? É o que a gente chama de jihad, a expansão, né, do islamismo para outras regiões. Beleza? Então, pessoal, o que eu queria comentar com vocês era isso, tá? Nossas próximas aulas aí, a gente vai dar continuidade lá com relação à Idade Média. Beleza? Um forte abraço a todos aí e até mais.